Pois não, o Vasco tem Carlos Germano, Maricá 2, Mauro Galvão 4, Alex 3 e Felipe número 6, Luizinho 5, Nasa 7, Juninho 8, Ramon número 11, Evair 10, número 9, Edmundo tem a camisa 10, o ataque do Vasco, o técnico é Antônio Lopes. Vamos agora à escalação do Flamengo. Paulo Lima. O Flamengo confirmado com o número 1, Klemer, 3, Júnior Baiano, 5, Juan, 4, Luiz Alberto, 2, Leandro, 8, Jamir, 9, Bruno Quadros, 11, Piercasque, número 6, Atirson, 7, Lúcio, 10, Iranido. O técnico é Paulo Autuori. Apita Vasco e Flamengo, sergipano Sidraque Marinho vai apitar pela 25ª vez no campeonato, já distribuiu 101 cartões amarelos, expulsou 10 jogadores, os assistentes Paulo Jorge Alves e Teodoro Castro Lino. Noronha, Paulo Lima. Deixa eu ouvir o técnico Paulo Autuori aqui. O Flamengo sem 3 jogadores importantes, Paulo. 11 jogadores com vontade de fazer um bom jogo, de montar uma estratégia que possa lhe permitir sair com a vitória no final do jogo. Técnico do Flamengo, Paulo Autuori, Luiz Carlos. Bem, rapidamente aqui, Luiz, deixa eu conversar com o Nelson, que esteve evidentemente na preleção, e como está o ambiente dos jogadores do Vasco, Nelson, para esse jogo com o Flamengo. Bruno, então um ambiente gostoso, né? Saudável. Nós não respeitamos a equipe do Flamengo e sabemos da nossa responsabilidade nesse jogo e vamos em busca do nosso objetivo, que são os 3 pontos. Sidraque confere os últimos detalhes, daqui a pouco teremos bola rolando. Repito, promessa de um grande jogo. O Bruno deu a quantidade de cartões que o Sidraque já distribuiu. Noronha, você acredita em jogo violento? Não, dificilmente. Eu acho que os 2 times estão interessados, inclusive, em se manterem incólumes para os próximos jogos. Qualquer tipo de violência pode ser punido com a expulsão. Tem alguns jogadores aí com 2 cartões amarelos. Eu acho que isso já é uma razão mais que suficiente. Aliás, são 2 razões mais que suficientes para os jogadores jogarem com certa tranquilidade. O Edmundo vem aqui conversar no túnel do Vasco da Gama. Bruno está em cima do Edmundo, está próximo ao Edmundo. Edmundo veio aqui tomar um pouquinho d'água, conversou com o massagista Santana e já está voltando a campo, e é sempre bom lembrar que será respeitado o minuto de silêncio pelo falecimento do colunista Zósimo Barroso do Amaral. Grande torcedor do Flamengo, um fanático rubro-negro. Um minuto de silêncio aqui no Maracanã. Apita o juiz, começam as emoções de Vasco da Gama e Flamengo aqui no Maracanã. Campeonato Brasileiro, os 2 times têm 3 pontos. Estão na liderança do grupo na segunda fase do campeonato. Lembrando que a Portuguesa venceu ontem o Juventude por 2-0 neste grupo. A Portuguesa também tem 3 pontos, mais um jogo a mais. Primeira falta para o Vasco da Gama. Ramon na cobrança. Maracanã totalmente lotado. Na cobrança, Edmundo. Autoriza o juiz. Partiu Edmundo, deve bater direto, tentou por baixo. Nasa corre atrás da bola. Ele briga, a sobra é do Flamengo. Felipe com categoria ganhou. Este é Ramon. Você está acompanhando os primeiros movimentos de Vasco e Flamengo aqui no Maracanã. Mais uma falta a favor do Vasco. E muito perigosa está aí Ramon Menezes. Falta de Iranildo em Ramon. 1 minuto no primeiro tempo. Ramon na cobrança. O Alex veio tentar a cabeçada, Mauro Galvão também.
Falta para o Vasco da Gama, 1 minuto no primeiro tempo. Cobrança fechada, não vale. O juiz já paralisava o lance. Noronha. Ele... Não sei se ele estava marcando uma falta em 2 lances ou se agora está marcando o impedimento. Impedimento ele não deu. O auxiliar pelo menos não marcou. Então ele tinha marcado uma falta em 2 lances. Temos 2 minutos no primeiro tempo. 0 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Piekarski. Sobra mais uma vez, é do Vasco da Gama. Nasa. O Flamengo entrou em campo com um time muito marcador. E o Paulo Autuori dizia que o Piekarski terá uma função muito importante, porque ele deverá ligar os contra-ataques do Flamengo. Hoje joga o Flamengo com Iranildo e Lúcio mais na frente. Vasco 0, Flamengo também 0, Campeonato Brasileiro 1997. O Vasco tem a melhor campanha da competição. Bruno Quadros tira. Atirson toca de cabeça. Sobra mais uma vez, é do Vasco. Felipe. Evair na dele, sempre caindo pela esquerda. Essa é uma jogada característica da armação tática do Antônio Lopes. Temos 3 minutos no primeiro tempo. Lúcio. Atirson. Falta no Lúcio. Cometida pelo Luizinho. O Santos vira. Alexandre. 2 para o Santos. 1 para o Palmeiras. Lançamento do Júnior Baiano. Leandro. Sai o cruzamento para a área. Gol! É do Flamengo! Iranildo! O Flamengo faz o primeiro no seu primeiro ataque. 4 minutos. Iranildo! Ótimo cruzamento do Leandro. Bola fechada. Germano olhou. Iranildo com a ponta da chuteira direita. Ele abraça Paulo Autuori. Iranildo, segundo gol dele no campeonato. 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Sérgio Noronha. Uma bola que poderia ter sido interceptada pelo Carlos Germano. No primeiro ataque do Flamengo, um cruzamento alto na área. Ele ficou esperando que seus zagueiros interceptassem, não saiu. O Iranildo tocou praticamente com o gol aberto à sua frente. Vamos ao gramado com Paulo Lima. Esse foi o gol de número 32 do Flamengo. E o detalhe, o banco do Flamengo inteiro levantou para vibrar todo mundo junto, como se fosse gol do título do Campeonato Brasileiro. Euforia total no Flamengo e Júnior Baiano pediu o apoio da torcida, Luiz Carlos. 5 minutos no primeiro tempo. Bruno, e o banco do Vasco? Ei, Luiz, como não poderia deixar de ser, um pouco de nervosismo, né? Principalmente por parte do agora técnico, pelo menos em campo, o Alcir Portela. Mais uma falta para o Vasco da Gama. Começa muito bem o jogo aqui no Maracanã. Gol! É do Vasco, Mauro Galvão. O Vasco empata na sequência. Temos 5 minutos. Mauro Galvão triscou na bola. Ela passou pelo Klemer. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. A bola ainda resvalou em Mauro Galvão. Terceiro dele no campeonato. Noronha. O corta-luz que você vê, olha só. Esse corta-luz mata o goleiro. Ele não esperava e a bola acabou dentro do gol. Corta-luz feito pelo zagueiro Alex. Bruno Voloz. E esse é o 59º gol do Vasco no campeonato. Como você bem frisou, o terceiro do Mauro Galvão. E o Vasco volta agora, hein? 6 minutos no primeiro tempo. Piekarski. Iranildo, autor do gol do Flamengo.
2 gols em 5 minutos para um Maracanã lotado. Esse jogo promete. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Antártica, a melhor cerveja do Brasil, paixão nacional. Preocupado Germano. Escanteio para o Flamengo. O Flamengo marcou até agora 7 gols de cabeça no campeonato. Tirando o Luizinho. Lançamento para o Edmundo. Essa é uma jogada perigosa, ganha Jamir. Dai para Tirson. A sobra de Edmundo com muito espaço. Evair pediu na direita. E a falta para o Vasco, falta do Jamir. Bruno. Chegamos agora a 8 minutos, primeiro tempo de jogo, Vasco 1, Flamengo também 1. Você está acompanhando as emoções do Campeonato Brasileiro. Júnior Baiano. O mais engraçado é que 2 gols em 5 minutos esfriaram um pouco o ânimo dos dois times. O jogo começou com um ritmo alucinante e diminuiu bastante agora depois dos 2 gols em apenas 5 minutos de jogo. Luizinho derrubando o Iranildo. E o técnico Paulo Autuori levanta do banco e vai para cima do Sidraque Marinho pedindo cartão amarelo para o número 5 do Vasco da Gama. Aliás, ele nem deu a falta, ele deu Exatamente. Corner. Escanteio para o Flamengo. Na cobrança, Tirson. Bola no primeiro pau. Sobra de Luizinho. Edmundo. Domina o garoto Maricá, apenas 18 anos. O auxiliar não deu impedimento. Evair. Passe atrás do Ramon. Noronha, você achou que houve impedimento? Não, o jogador número 6 aqui dava condição. Ele não saiu na hora de sair, na hora que ele deveria ter saído. Piekarski. Leandro. Bruno. Piekarski. Polonês é um jogador habilidoso. Lúcio acabou perdendo. Falta para o Vasco. Luiz, deixa eu aqui conversar com o Alcir. E Alcir, o mais otimista dos treinadores poderia imaginar um Flamengo e Vasco com tantas alternativas logo nesse início. Mas é a tônica de Flamengo e Vasco. Sem dúvida nenhuma é isso que ocorre sempre no Flamengo e Vasco. Todos os dois times jogando para frente. Sempre foi assim. Júnior Baiano. Passamos dos 10 minutos no primeiro tempo. Vasco 1, Flamengo também 1. Este é Luiz Alberto. Jamir, que durante a semana treinou muitas cobranças de falta com o Renato. Hoje o Renato sentiu um problema renal e foi vetado. Felipe. Juninho. Sai jogando o Vasco lentamente. Você está acompanhando as emoções de Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo dessa fase, o Vasco venceu o Juventude em Porto Alegre por 3-0. E o Flamengo venceu a Portuguesa aqui no Maracanã por 1-0. Edmundo. Na tabela com o Juninho. Toque de primeira, a bola não chega no Evair. Insiste o Vasco com o Juninho. Felipe. Sobe bem o lateral do Vasco. Evair. Sai o cruzamento do Felipe. Ramon ajeita de cabeça. Klemer acompanha. Uma bola perigosa do Ramon. A bola descaiu e o Klemer dá uma bronca na defesa do Flamengo. Reveja. Porque o Ramon cabeceia sozinho, olha só.
E a principal bronca, Luiz Carlos, foi exatamente em cima do lateral Atirson, que não acompanhou a jogada ofensiva do Vasco da Gama, ficou apenas olhando. Essa foi a bronca do Klemer e de toda a zaga rubro-negra no lateral do Flamengo. Já temos 4 finalizações em 11 minutos. O Flamengo fez um gol em uma finalização. Iranildo fez o gol. Iranildo segue com a bola. Tentava o Lúcio. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Atirson. Edmundo. 3 na marcação. Edmundo achou o espaço. Ganhou o lateral. Drible fantástico do Edmundo, hein? Inventou na hora. E a torcida reconhece o talento do craque, o talento de Edmundo. $12 no primeiro tempo. Evair acabou perdendo. Boa antecipação do Juan. Olha o contra-ataque do Flamengo. Lúcio. Nasa cometeu a falta. Mais uma falta cometida pelo Vasco da Gama. Falta do Nasa. Você está revendo o lance. Flamengo e Vasco já jogaram no Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu por 1-0. Gol de Pedrinho. Chutando de fora da área. Germano acompanha a bola. Apenas olhou. E a bola é do Vasco da Gama. O banco do Vasco mais parece, Luiz Carlos, uma central telefônica. São 4 telefones celulares à disposição. Um com o técnico aqui no campo, pelo menos o Alcir, né? 2 na mão do médico Clóvis Munhoz e 1 na mão do preparador Bebeto de Oliveira. São os detalhes do Vasco com o Bruno. Paulo Lima acompanha o Flamengo. Você falou em resultado da última partida e nos últimos 4 jogos, 2 vitórias do Vasco. 4-1 em 96, 1-0 em 97 e 2 empates. 1-1 em 94 e repetido o mesmo placar em 95. Juninho, 3 na marcação. Falta do Atirson por trás. Nós já temos 10 faltas no primeiro tempo. O que é muito em 15 minutos de jogo, né? Mesmo sabendo que a marcação está apertada por parte dos 2 times, mas é muita falta. E como curiosidade, nessa primeira partida em que o Vasco venceu, o Flamengo cometeu apenas 21 faltas em todo o jogo. O Vasco cometeu 40. Alex tira, Viola empata para o Palmeiras. No intervalo de jogo entre Vasco e Flamengo, você vai ver os gols do segundo tempo de Palmeiras e Santos. Evair, vem o Vasco da Gama pela esquerda. Ramon pediu, Edmundo se desloca no meio. Tiro de meta apenas para Klemer. Edmundo já marcou 25 gols. 3 de cabeça, 20 com o pé direito e 2 com o pé esquerdo. $15 no primeiro tempo. Vasco 1, Flamengo também 1. Lúcio. Iranildo se desloca pelo meio. Lúcio prendeu. Trabalha com o Piekarski na entrada da área. Limpa o polonês. Não chuta. Cava a falta. Falta marcada. Falta perigosa. Como eu dizia, o Jamir treinou muito durante a semana com o Renato. Mas dali, quem batia nos treinos era o Renato. E o técnico Paulo Autuori levanta mais uma vez do banco e a ordem dele é para o Luiz Alberto. Não deixar o Edmundo receber a bola livre, solto. Tem que acompanhar o Edmundo onde ele for. Saiu para a jogada, cola no Edmundo. Ordem do Paulo Autuori. Leandro na cobrança. Falta para o Flamengo. Cruzamento na direção do Júnior Baiano. A sobra é de Leandro. 16 minutos no primeiro tempo. Vasco 1, Flamengo também 1. Iranildo. Atirson, sai o cruzamento para a área. O Júnior Baiano ficou, virou atacante. Leandro arriscando de fora, longe do gol de Carlos Germano.
Trabalha o Vasco no ataque, bola para Klemer. E sempre pelo lado esquerdo, ora o Ramon, ora o Evair, caindo sempre por ali pelo lado esquerdo, em cima do lateral Leandro, que não é um jogador que tenha muito jogo. Portanto, vai estar jogando na inexperiência do Leandro. Piekarski. Ganhou muito bem o Juninho. Escapou da falta. Iranildo veio por baixo. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Pênalti, radicalmente profissional. A bola já está em jogo. Nós temos 17 minutos no primeiro tempo. Maricá. Ele encara a marcação, perdeu a dividida, ganhou o Jamir. Piekarski estava livre no meio, recebeu o polonês. Dai para Tirson. Jamir. Virando o jogo para Leandro. Lúcio se desloca pela direita. Pediu Lúcio e recebeu. Bruno Quadros acompanha pelo meio. Um para o Vasco, um para o Flamengo aqui no Maracanã. O último toque foi do Alex. Jamir. Lúcio. De novo Jamir. Iranildo de costas para a marcação. Ele tenta girar. Consegue abertura na esquerda para o Atirson. Dividida dura. Falta a favor do Flamengo. Jogo perigoso do Nasa. Cobrança em 2 lances. Realmente um carrinho perigosíssimo. E o Paulo Autuori, Luiz Carlos, mais uma vez cobra a advertência, o cartão do Sidrac. Vale lembrar que o Sidrac apitou 3 jogos do Flamengo nesse campeonato. Derrota de 3-0 para a Portuguesa, derrota para o Inter por 4-0, o empate com o Guarani em 1-1. Esse é o 4º jogo do Sidrac apitando partidas do Flamengo. 19 minutos no primeiro tempo. Vasco 1, Flamengo também 1. Atirson na jogada ensaiada. Tirou o Juninho. Edmundo corre atrás da bola. Evair divide. Lateral para o Flamengo. Deixa aqui conversar com o Alcir. Alcir, você por 2 vezes já conversou com o Maricá. Algum tipo de preocupação especial com ele? Não, porque o Nasa precisa encostar mais no Piekarski e o Luizinho encostar no homem que volta para receber. Só isso. Estava pedindo para o Maricá passar essas informações. Noronha. Por enquanto, aquilo que se dizia a respeito do Piekarski, que queria exercer uma marcação em cima do Edmundo, não está acontecendo. Pelo contrário, ele está jogando à frente, tentando organizar as jogadas, é mais um homem. Porque o Flamengo, mesmo sem ter um homem muito fixo à frente, consegue ir com bastante jogadores no ataque. Campeonato Brasileiro, Santos e Internacional, ao vivo para todo o Brasil, menos para São Paulo, na quarta-feira, às 8h30 da noite, aqui no Sport TV. Chegamos a 20 minutos no primeiro tempo. Vai dando empate no Maracanã. Vasco 1, Flamengo também 1. Campeonato Brasileiro para você. Lúcio. Ele tenta chegar à linha de fundo, consegue o cruzamento. A sobra de Lúcio, não há impedimento. A torcida pede o pênalti. Escanteio. Aí está Carlos Germano, que até o início desta rodada tinha disputado 8 jogos, sofrido 5 gols e defendido 2 pênaltis. Aí agora você viu que a bola bateu no peito do zagueiro do Vasco. Atirson, cruzamento de trivela, sai do gol, Germano. Olha, agora o Alcir pede para que o Nasa vire lateral direito e o Maricá passe a atuar mais no meio campo e, se puder, também ajude ao ataque. O Maricá vem jogando na lateral, mas a posição dele no time de juniores do Vasco era cabeça de área. E o Nasa já fez esse tipo de função, já executou esse tipo de função no Madureira, no jogo que o Madureira jogou muito bem contra o Botafogo pelo Campeonato do Estado do Rio de Janeiro. Leandro, ele chega à linha de fundo, cruza a bola, não chega no Lúcio. E vem o Vasco com o Felipe.
Evair se desloca na frente. Felipe erra o passe. Vem Bruno. Leandro. Não há impedimento do Iranildo. Vem o Flamengo na boa pela direita. O cruzamento nas mãos do Germano. Ramon. O Vasco responde na habilidade e na velocidade de Ramon. A marcação é do Piekarski. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Juninho. Evair acompanha pelo meio, Edmundo mais pela esquerda. Júnior Baiano travou, ganhou, segue o jogo. Atirson. Iranildo pediu e recebeu. Tem o Piekarski à sua direita. Lúcio corre na frente. Piekarski. Vai para Júnior Baiano. Temos 22 minutos no primeiro tempo. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. E o Vasco começando a esbarrar no sistema defensivo do Flamengo, porque na hora do passe, aquele passe quase que decisivo, o Vasco perde a bola insistentemente. Felipe. Campeonato Brasileiro 1997, estamos na segunda fase. Atirson. Boa bola para o Iranildo, muita velocidade, já está na grande área, o cruzamento, a bola passou pelo Lúcio. Chegou com perigo mais uma vez o Flamengo. Outra vez o cruzamento passa e por pouco o jogador do Flamengo não toca. Acorda a torcida do Flamengo com esta jogada. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Juninho, jogador revelado pelo Sport Recife, está sonhando com uma convocação para a seleção principal. Juninho, ele que já esteve na seleção, que foi a Toulon. Piekarski. Falta para o Flamengo. A marcação que o Lopes pediu foi feita, mas com falta, né? A bola está em jogo, Atirson. O jogo é veloz. Travado o jogador do Flamengo. Jamir com a sobra. O bloqueio do Flamengo é bom. Exatamente por isso é que o Vasco erra tantos passes. Piekarski. Abre espaço. O Leandro está livre. Boa bola do polonês. Leandro, cruzamento por baixo. Juan com a sobra. Piekarski. Telegrafou o passe. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Luiz Alberto, outro corte do Flamengo. A bola não chega no Edmundo. O Flamengo não tem muitos arremates a gol, mas em compensação não está permitindo que o Vasco desenvolva seus lances ofensivos. Está bloqueando muito bem o time do Vasco até agora. Bruno Quadros. Atirson. No mano a mano com o Mauro Galvão. Vem Atirson, já na grande área. Consegue o toque no meio. Iranildo perdeu a dividida. Felipe despacha para frente. Jamir, a bola sempre é do Flamengo aqui no meio campo. O domínio do Flamengo do jogo agora é exatamente pela interceptação dos passes. Juan. Bruno Quadros. Todo o Vasco recuado. Atirson. Cresce a torcida do Flamengo aqui no Maracanã. Beleza de tabela. Atirson bateu cruzado. Para fora. Tiro de meta para Carlos Germano. Reveja o chute cruzado do Atirson. Germano olhou, mas a bola passou longe. O Flamengo começa a dominar, começa a finalizar mais. Empata agora em finalizações. 3 finalizações do Vasco, 3 do Flamengo. O Flamengo está melhor no jogo, sem dúvida. Toma a bola, parte para cima, com disposição. Não permite que o Vasco jogue. O bloqueio do Flamengo é muito bem executado. 26 minutos no primeiro tempo. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. A torcida do Vasco está calada.
Felipe abrindo o jogo na habilidade, achou o espaço. Os laterais do Vasco são muito jovens. O Maricá tem 18 anos, o Felipe tem 20. Piekarski. Maricá chega na frente. O Maricá já marcou um gol no campeonato. Mauro Galvão. Nasa errou o passe para o Mauro. Esperto a Tirson. Vem o Flamengo. A bola mais uma vez é do Vasco. Juninho se atrapalha com o Alex. Piekarski faz a roubada. A sobra é de Juninho. 27 minutos no primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, um grande clássico carioca. Um para o Vasco, um para o Flamengo. Juan. Leandro com muito espaço. A marcação do Felipe é quase na grande área. Faz boa partida Juninho. E sai o Vasco na habilidade do Felipe pela esquerda. Edmundo acompanha pelo meio. O lançamento. A bola chega no Evair. Ele está na grande área. Edmundo espera o cruzamento. O cruzamento vem alto demais. E a bola para o Klemer. Atirson. Iranildo. Piekarski. Júnior Baiano. Deu uma bronca o Júnior no Piekarski. Pede o toque de primeira, Luiz. Ele não quer que prenda a bola o polonês. São os detalhes no gramado com Paulo Lima. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Banco Real, tarifa zero. Zero de tarifa, zero de complicação. Do alto ganha Júnior Baiano. Ramon com a sobra. Juninho. Não há impedimento do Ramon. Olha o gol do Vasco. Ramon perdeu o ângulo. Driblou o Klemer. Ramon rolou para o meio. Júnior Baiano. E o juiz parava a jogada. O Evair reclama. Não havia impedimento, nenhuma dúvida. Jogada totalmente legal. É, claro. Não sei porque que ele apitou, então. Errou. Ele tá meio confuso no apito. Ele faz um gesto, eu não entendo o que é. Apita atrasado. Tá um negócio horrível isso aí. Bruno Voloz. Olha, aí o telefone celular do Banco do Vasco realmente não funcionava. O técnico Antônio Lopes já está aqui no campo e o Alcir Portela desceu agora. É o Lopes mesmo que comanda o seu time. O Lopes é mais uma vítima da telefonia celular. Mauro Galvão. Um para o Vasco, um para o Flamengo. Ramon. Felipe. A bola continua com o lateral do Vasco da Gama. Ele insiste pela ponta esquerda. Jamir. Ganhou o Felipe de volta. A marcação é do Piekarski agora. A bola é do Vasco. Juninho. Edmundo. Tocou muito pouco na bola até agora o Edmundo. Marcação muito severa em cima dele. Iranildo. Um para o Vasco, um para o Flamengo. Bom toque na direita. Esse é Lúcio na entrada da área. Tentava a devolução para o Luiz Alberto. O Palmeiras faz mais um. Zinho marcou o terceiro gol do Palmeiras. 2 para o Santos, 3 para o Palmeiras. Sempre lembrando que no intervalo de Vasco e Flamengo você vai ver os gols da partida Santos e Palmeiras com Deva Pascovitch. 31 minutos no primeiro tempo aqui no Maracanã. Sai do gol Carlos Germano, aí você vê Paulo Autuori, um para o Vasco, um para o Flamengo. O Lopes está irritadíssimo com seu time, pedindo para que Evair e Edmundo participem mais do jogo e que orientem os seus companheiros. O Vasco jogando com a bola no chão, pede o Lopes. Olha, Luiz Carlos, é claro que os dois técnicos não combinaram, mas deve ter um pouquinho de superstição nisso aí. O Lopes e o Paulo Autuori, os dois de camisa verde clarinha, bem modelito, os dois técnicos de camisa iguais. Um detalhezinho do jogo. Você viu o Lopes
O Santos empata. Macedo. 3 para o Santos, 3 para o Palmeiras. Aqui no Maracanã temos 32 minutos no primeiro tempo. Vasco da Gama 1, Flamengo também 1. Aí o Evair, jogador de 32 anos. Falta do Juan. Bom momento para o Vasco. Ramon na cobrança, bola fechada, Klemer. O Vasco repetiu a jogada do gol. Reveja, agora o Alex fechou. O Vasco tem um aproveitamento de 100% nos seus jogos no Maracanã. Fez apenas 4 partidas. Venceu todas 1-0 no Flamengo, 3-1 no Fluminense, 1-0 no Botafogo e 2-0 no Atlético Mineiro. E essa é a 15ª partida do Flamengo no Maracanã nesse Campeonato Brasileiro. Até agora foram 7 vitórias, 4 empates, todos em 0-0 e 2 derrotas. 3-2 para o Santos e 1-0 para o Vasco. Iranildo. Escanteio para o Flamengo. Iranildo está jogando no lugar de Renato Gaúcho. Até o início da rodada, Germano tinha a melhor média de gols sofridos no campeonato. Escanteio para o Flamengo. E a falta marcada. Aí o Sidraque Marinho realmente com marcações confusas. Ele sinaliza de uma maneira que a gente não sabe exatamente o que é, não? E nesse lance, Loronha, o Paulo Autori daqui deu para ouvir o Beni e falou assim, ele está perdido, ele marcou agora perigo de gol contra o Vasco. Provavelmente, não. Errou. A média de gols sofridos pelo Germano até o início da rodada era de 0,62. A do Klemer, 0,84. O Klemer até essa rodada tinha a 5ª melhor média. Vasco 1, Flamengo também 1. 34 minutos no primeiro tempo. E o Vasco só ataca pelo lado esquerdo. Nós só vimos o Maricá surgir pelo lado direito uma vez. E o Flamengo bloqueia, evidentemente. Se tem uma jogada só de ataque, o Vasco facilita a tarefa do Flamengo. Tanto é que o Atirson tem jogado muito aberto, quase na ponta esquerda. Não volta para marcar o Atirson. Veja, a jogada vai ser com ele. Iranildo, o Atirson vai dividir. Ganhou o Maricá. Júnior Baiano. Atirson com espaço. Jogando de ponta, né? Ponta da antiga. Jamir. Bruno Quadros. Piekarski. A marcação é do Mauro Galvão. É o polonês Piekarski. Atirson fez a ultrapassagem, saiu o cruzamento, bola para o Germano. Vasco da Gama 1, Flamengo também 1. Campeonato Brasileiro 1997. Felipe, o Vasco vem sempre pela esquerda. Nasa, Maricá. Juninho. Deram espaço para o Juninho, mas ele errou a jogada. Atirson. Olha, Mauricinho já vai começar a fazer o seu alongamento no banco do Vasco e o auxiliar Alci Cortella conversa com ele. Deve entrar no segundo tempo. Iranildo. Caiu o Lúcio, segue a jogada. Atirson caiu na grande área e agora o juiz deu a falta. Marcação muito à distância do Sidraque. Deu a bola para o Vasco da Gama. Ele deu uma falta que eu não sei se foi falta, se foi impedimento. Tá difícil o Sidraque, hein? 36 minutos no primeiro tempo. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Iranildo fez o gol do Flamengo. Mauro Galvão empatou para o Vasco da Gama. O Paulo Autori, aqui no banco de reservas, comentou o seguinte: esse juiz veio aqui para garantir o empate. Aí o Autori está adivinhando, né? Ninguém pode afirmar isso do ato. Ele pode ser ruim, mas não veio aqui para fazer nenhum resultado. Isso eu não acredito. A serviço de quem, afinal de contas? Maricá.
Tirou a marcação do Atirson. Boa bola para o Juninho. Ele tem espaço. Bruno na marcação. Sai o cruzamento. A bola passa por todo mundo. Dá sequência a jogada, Evair. Felipe. Ramon pede o cruzamento. Bola para o Edmundo. Muito marcado Edmundo. Está jogando o Flamengo. Atirson. Lançamento para o Iranildo. Bola para o Alex. Lúcio cerca. 1-1. Vasco e Flamengo aqui no Maracanã. 37 minutos no primeiro tempo. Está jogando o Felipe. Evair. Ramon. Bola para o Edmundo. Do jeito que ele gosta. Na grande área. Luiz Alberto tirou. Mas a bola quase ficou com Edmundo. Luizinho. Agora chegou. Edmundo. Evair espera o cruzamento. Edmundo no mano a mano. Ele corta para o meio. Bonito drible. Edmundo. Que linda jogada. Escanteio. O craque decide. O craque desequilibra. Driblou no espaço. Veja só. Olha o espaço do drible. Quase recebe um pênalti. Primeiro escanteio para o Vasco da Gama em todo o jogo. E o drible vale a pena. Olha só. Que jogada maravilhosa. Realmente quase o Luiz Alberto puxou o Edmundo. Ramon cobrando o escanteio. 1-1. A cabeçada no canto. Subiu o Alex. Tiro de meta apenas para Klemer. Tá aí Alex. O técnico Antônio Lopes chamou o meio-campo Juninho aqui quando o Vasco fazia o seu último ataque e explicou a ele. Olha o Lúcio na velocidade já na grande área. Acabou desarmado. Perdeu uma bela chance o Lúcio. Mauro Galvão. Faltou a ele um pouco mais de malícia e talvez velocidade. E o Maricá foi muito bem na bola. Iranildo, Piekarski tem muito espaço. Falta no NASA. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Chevrolet S10 4.3 V6. Paulo Lima. E o técnico Paulo Autuori, nada satisfeito com o desempenho do meio-campo para frente, já coloca Lê no aquecimento. 17 na camisa, Lê daqui a pouquinho no Flamengo, ou melhor, no segundo tempo, né, Luiz? 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Campeonato Brasileiro. Vem o Vasco com Juninho. Daí para Ramon. Evair espera o cruzamento. Edmundo acompanha na entrada da área. O cruzamento na direção do Edmundo. Vai chegar Felipe. Ele prendeu. Bateu com a perna direita, que não é a melhor. Bruno Voloch. Bem, só completando então a informação, quando o Lopes conversava com o Juninho, explicava ao Juninho o seguinte, que se o jogo estiver difícil penetrar e furar o bloqueio defensivo do Flamengo, que o Vasco procure Edmundo, que Edmundo vai se encarregar de furar o bloqueio, garante o Lopes. Até agora não conseguiu não. Até agora não conseguiu se desvencilhar da marcação em revezamento que fazem em cima dele. Atirson. Bruno Quadros, o substituto do Sávio. 40 minutos, Vasco 1, Flamengo também 1, primeiro tempo. Leandro, o substituto do Fábio Baiano. Bruno. Iranildo. Adiantou demais. Nasa ganhou a dividida. Ramon. Vasco da Gama, bola. Juninho. Faz o lançamento para o Edmundo. A marcação é do Luiz Alberto. Edmundo na perna esquerda, bateu por baixo. Tiro de meta para Klemer. – 41 minutos no primeiro tempo. Reveja a finalização do Edmundo. Chutou o chão, né? Evair. A marcação agora é do Juan. Realmente, os três zagueiros do Flamengo marcam em rodízio. Juninho. Ganhou Atirson. Jamir. Iranildo.
O Lopes reclama do seu time. O lançamento longo para o Lúcio. Chega na frente do pesado Alex. Já na grande área, Lúcio corta para o meio, prende. Espera a chegada de um companheiro. Bruno chega chutando de primeira na trave. Iranildo bateu o Germano. Aí está Bruno Quadros. Bonito chute Belo na chute. trave. Belo chute. Não tinha defesa. Bruno marcou um gol no campeonato de pé direito dentro da área. 42 no primeiro tempo. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Maricá. Nasa. Daí para Ramon. Ramon começou no Cruzeiro. Esteve no Vitória e no Bayer Leverkusen da Alemanha antes de jogar no Vasco. E o técnico Paulo Autuori chama também o lateral Gilberto, número 14 no Flamengo. 2 alterações previstas para o segundo tempo na equipe da Gávea. Evair. Passamos agora dos 43 no primeiro tempo. Maricá. Edmundo. Luiz Alberto já ficou. Edmundo busca a tabela. Caiu. A bola é de Júnior Baiano. Piekarski tocou atrás. Jamir. Vamos rever a jogada aí da tabela. Se atirou. Nitidamente. Atirson. Daí para Iranildo. 1 Vasco, 1 Flamengo. Iranildo fez o gol do Flamengo. Bateu de fora. Passou perto do gol de Germano. Está mais confiante o Iranildo, chutando de fora, arriscando as conclusões. Está sentindo que é uma grande oportunidade que ele está tendo agora no time do Flamengo. Com essa ausência do Renato, do Sábio. E está sabendo brigar pela oportunidade. Bruno Voloz. O árbitro Sidraque Marinho agora pediu para o Lopes dar um tempinho a ele, não perturbar o trabalho dele, Sidraque Marinho. E o Lopes recua, assim como também o técnico Paulo Autuori, para evitar a expulsão. Passamos dos 44. Alex. Muitos no Flamengo acham o Alex um zagueiro pesado. Você concorda, Noronha? Ele não tem agilidade. Olha aí. Evair tocando para o Juninho. Sim. Ele não tem a agilidade do Odivan. É um jogador muito mais pesadão. Chega um pouco mais dificilmente. Agora, ele tem sempre um combate aí na frente dele para evitar que ele fique no mano a mano. Ficou perigosamente ainda há pouco. Bonita jogada do Atirson. Jogada de quem tem grande categoria. Aliás, temos 2 revelações na lateral esquerda. Passamos dos 45. O Atirson com 20 anos e o Felipe também com 20. Os dois são adversários desde o pré-mirim. Piekarski de longe, Germano encaixando firme. Olha, tratando-se de Flamengo e Vasco, um fato raro por enquanto, nenhum cartão. Bem lembrado, Bruno. 45 no primeiro tempo. O Noronha falava que realmente não esperava um jogo tenso, um jogo disputado com violência. Apita Sidraque Marinho, acaba o primeiro tempo. Vamos ao gramado. Bruno Voloz. Mas não, os jogadores do Vasco vêm aqui deixando o gramado e deixam aqui tentar conversar com o Edmundo, só para ver se o Edmundo conversa. Edmundo, deixa eu ver se o Edmundo consegue falar. Teremos boas oportunidades, tá bom. E você acha que esse 1 a 1 logo no início, como esfriou um pouquinho o jogo, Edmundo? Não, esquentou, deu força. O Edmundo falou. Paulo Lima. Ao lado do Júnior Baiano, o zagueiro do Flamengo que está saindo por aqui. A bola bateu na mão de algum jogador do Vasco, sei que um estendeu a mão. Tá bom o jogo para você, Júnior? Tá bom, nosso time tem que aproveitar mais a oportunidade. O zagueiro Júnior Baiano do Flamengo. Intervalo de jogo, 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco voltaremos. Sport TV e Premier. Perigoso quando vem um ataque. Vasco. Lopes, você chegou até a descer, né? Você começou o primeiro tempo lá em cima, depois você quis participar mais, né, do jogo. E como foi a conversa com os jogadores no intervalo? Como volta o Vasco para esse segundo tempo? Acertar mais, né, o fundamento passe que foi crucial aí para que a equipe não tivesse uma boa atuação. Mas isso a gente já sabia que ia acontecer. Treinamos isso, que realmente eles estão fazendo uma marcação boa no campo de ataque, né, deles. Defesa nossa. E o nosso time... Ele não está aparecendo, não está agrupando para poder
facilitar o passe. E aquele que faz o passe também se esconde depois. Então a gente tem que acertar isso, grupar mais e tocar e se movimentar mais, né? E a marcação, acertar mais a marcação em cima do Iranildo. O Luizinho tem que acertar essa marcação nele, que teve muito boa vida. Quando ele abrir para a ponta, o Maricá pegar. E a gente procurar explorar aí as costas daqui do flanco direito, que tem espaço aqui para a gente jogar. Jogamos pouco por esse lado. Só uma vez que o Juninho entrou por esse lado. E continuar tentando explorando lá também nas costas do Leandro lá, com a caída do Ramon por lá e do Evair. Paulo Lima. Tá mexendo o Flamengo, Tá entrando o Lê. Lê com a camisa 17. Aproveitar aqui para saber do Lê. Lê, quem é que sai? Percasque. Qual foi a orientação do Paulo para você, Lê? Vai ficar mais no meio, movimentar mais no meio. A orientação para o Lê se movimentar mais pelo meio de campo. Entrando o Lê com a número 17 e saindo o Piekaski, o polonês, saindo do jogo. O técnico Paulo Autuori nada satisfeito com a presença do Piekaski no primeiro tempo. O Paulo está chegando aqui agora. Aproveitar a presença do técnico Paulo Autuori. Paulo, por favor, dá um minuto para nós aqui. O porquê da modificação? Você não estava satisfeito aí com o Piekaski? Descansou, cara. Não está acostumado com a temperaturas assim, muito calor. Estava caindo o ritmo, mas alterou. O que você pediu para o Lê, hein, Paulo? O time manter o que está fazendo. Cadê o time que está jogando contra-ataque aí? Quem é que está jogando contra-ataque? Aí o Paulo Autuori deixa uma dúvida. Quem está jogando no contra-ataque, por isso, na opinião dele, o Lê está aí para fazer esse trabalho. Noronha. Do estilo de marcação que ele impôs ao Vasco, o Vasco teve que recuar um pouco mesmo. O próprio Lopes disse que o time do Vasco está sendo marcado em seu campo defensivo. Daí o Vasco ser o time que está tentando jogar no contra-ataque. Aliás, tentando sem conseguir, é bom que se diga. Vamos para o início do segundo tempo, de 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Lúcio e Iranildo na bola. Cedraque Marinho conferindo os últimos detalhes. Tá aí o árbitro Cedraque Marinho. E o Lê, na atual temporada, já disputou 19 partidas e tem um gol com a camisa do Flamengo. Bola rolando, começam as emoções do segundo tempo. Saída do Flamengo. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Lúcio briga no meio-campo. A sobra do Flamengo. Leandro, jogador emprestado pelo Olaria ao Flamengo. Iranildo. Ganha Felipe. Jamir usou o corpo, obstruiu o jogador do Vasco da Gama. Ramon. Ganhou Jamir. Iranildo. Leandro, vem bem o Flamengo pela direita, Leandro tentou um chute e acabou encobrindo o gol de Carlos Germano. Não, ele quis dar um efeito na bola e não pegou como ele queria. Ela acabou saindo ali por cima. Leandro está com 26 anos, você está vendo aí o garoto Felipe de 20 anos. O lateral do Flamengo tem 26 anos e tem o passe estipulado em R$250 mil. O passe é do Olaria. 1 minuto no segundo tempo. Júnior Baiano deixou. Bola recuada para Klemer. Luiz Alberto. Atirson. Bruno Quadros. Leandro. E a falta marcada em cima do Lúcio. Mais um lançamento para o Iranildo. Vasco cometeu 8 faltas, o Flamengo 14. Quase o dobro o Flamengo. No estilo de marcação mais apertado, acontecem mais faltas. Isso é natural.
Lembrando que no primeiro jogo entre Vasco e Flamengo neste campeonato, o Vasco cometeu 40 faltas e o Flamengo 21. Nasa, empurrado por trás, falta. E vem aí o primeiro cartão amarelo da partida. A falta já foi cobrada, o juiz volta o lance. Para o Lúcio, camisa número 7. Por este empurrão por trás. Tá aí a confirmação do cartão para Lúcio. Felipe. Um para o Vasco, um para o Flamengo aqui no Maracanã. Maricá. Impedimento já marcado. Klemer deu uma cambalhota. Não valia mais nada. Aí está o bom goleiro Klemer, o melhor do último campeonato, jogando pela Portuguesa. E após a sua falha no jogo contra o Bahia, ele começou a ser muito questionado. O Flamengo quase contratou Carlos Germano. Ramon. Leandro na marcação. A bola mais uma vez é do Flamengo. Bruno. Errou o passe para o Iranildo. Ganha o jogador do Flamengo. 1-1, Vasco e Flamengo aqui no Maracanã. Estelê. Falta, empurrado Lê. Falta do Felipe. Tá aí o goleiro Carlos Germano. 8 convocações para a seleção brasileira, 8 jogos na seleção. Falta para o Flamengo, Lê na cobrança. 1-1, Vasco e Flamengo. Temos 4 minutos no segundo tempo, 3 na barreira. Ramon, Luizinho e Juninho. Lê, cruzamento para a área. Ele bateu na diagonal para alguém fechar na frente do Germano. Leandro cobrando o escanteio. Tirando o Felipe. Vem o Vasco, bonita jogada. Chegamos a 5 minutos no segundo tempo. Obstruído claramente Ramon. O Luizinho reclama muito e o Ramon fica sentindo. Vai sair um cartão amarelo para o Jamir, se não me engano. Exatamente, Noronha. Para o Jamir, cartão amarelo para o camisa número 8 do Flamengo. Sidraque está chamando ele, agora sim adverte com cartão amarelo para o Jamir, o segundo do jogo, o segundo do Flamengo. E os jogadores do Vasco se preocupam muito com o estado físico do jogador Ramon. Segundo o meio-campo Luizinho, ele bateu muito forte com o nariz nas costas do jogador do Flamengo e tem que ser atendido, mas o Sidraque não concorda muito, não permite a entrada do médico do Vasco em campo. Estamos revendo o lance. A pancada foi realmente violenta. Mas o Ramon já está bem. Já recebeu inclusive a bola. 2 na marcação. Sai jogando Jamir. O Ramon pediu a falta. Os mais supersticiosos vascaínos vão gostar. Pedrinho, número 17, já começa o seu aquecimento. Ele que fez o gol da fase de classificação. E ainda mandou uma bomba na trave naquele jogo. Felipe. 1-1, Vasco e Flamengo. 6 minutos no segundo tempo. Mauro Galvão, 35 anos. Campeão brasileiro pelo Internacional em 79. Numa final contra o Vasco da Gama. Alex. Felipe. O Flamengo mantém a marcação no campo defensivo do Vasco, olha só. Saiu jogando mal o Felipe. Falta marcada. Falta do Iranildo em cima do Nasa.
A bola está em jogo, vem o Vasco. Edmundo na entrada da área, foi atropelado. Tá valendo. O Flamengo vem no contra-ataque com o Júnior Baiano. Acabou perdendo tempo. O Flamengo saía com um número grande de jogadores da defesa para o ataque. Leandro. Lê. Atirson. Ganha Juninho. Agora quem tem espaço é o Vasco com o Maricá. Edmundo dispara pelo meio. Prendeu o Maricá. Ele optou pelo toque na esquerda. Ramon. Tá valendo. Não houve nada. Rigorosamente nada. A bola foi tirada limpamente. Jamir. Júnior Baiano. Vasco da Gama 1, Flamengo também 1. 8 minutos no segundo tempo. Lúcio. Falta do Alex. Tá aí o Lúcio. Foi puxado pelo Alex, que operou o joelho em agosto. O Alex que esteve até ameaçado de não participar do jogo, porque quando o ônibus do Vasco chegava ao Maracanã, foi atingido por várias pedras. Uma delas estilhaçou um vidro e estilhaços pegaram no rosto do jogador. São detalhes no gramado com Bruno Voloch. Nós temos o Paulo Lima acompanhando o Flamengo. Mais uma vez o Vasco recua. Dá espaço ao Flamengo. Júnior Baiano. Leandro. Cruzamento para a entrada da área. Lúcio tocou. Quase deu para o Júnior Baiano. Chegou em velocidade o Júnior Baiano. Vasco 1, Flamengo também 1. A bola mais uma vez é do Flamengo. O Vasco não consegue sair jogando. Falta. Lê. Iranildo. Acredita de novo, chute fraco. Nós tivemos 4 jogos muito importantes entre Flamengo e Vasco em campeonatos brasileiros. Jogos pelas quartas de final em 83, Flamengo 2-1 e 1-1 no segundo jogo. E na fase final de 92, 1-1 e 2-0 para o Flamengo. Evair. Bonita jogada do Evair, rolou para o Edmundo do jeito que ele sabe, na grande área. Edmundo bateu para fora. Houve o desvio, é escanteio. Aí está Edmundo, artilheiro do campeonato. 25 gols marcados. Em 77, Reinaldo fez 28. Foi a 9ª finalização do Vasco da Gama. Juninho, agora com a 10ª. Deu um susto no Klemer. O Klemer estava inclusive mal colocado, não esperava o chute. Estamos revendo a jogada. 10 minutos no segundo tempo. Tudo igual aqui no Maracanã. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Voltando à questão da fase final dos jogos de 92, na sequência, o Vasco da Gama venceu o São Paulo por 3-0 e colocou o Flamengo nas finais. E nos 2 anos, em 83 e 92, o Flamengo foi campeão. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Antártica, a melhor cerveja do Brasil, paixão nacional. Atirson caiu. Tiro de meta para Carlos Germano. Das 18 vitórias conseguidas pelo Vasco no campeonato, 11 foram em casa e 7 fora. O Vasco venceu fora também. E esse é um dos segredos do time, segundo o técnico Antônio Lopes. Ele declara ter conseguido um ótimo aproveitamento jogando no Rio. Por exemplo, em São Januário, 10 jogos, 9 vitórias, 1 empate. Ramon, não há impedimento. Cruzamento de primeira, parou no Júnior Baiano. Insiste Ramon. Falta para o Vasco. (11 minutos no segundo tempo. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Júnior Baiano chutando por baixo. E ele acha que não foi falta? Esta foi a primeira falta do Júnior Baiano em todo o jogo. A todo instante, detalhes dos números da partida. 1-1, Vasco e Flamengo. Alex é bom cabeceador. Evair também é alto. Bom momento para o Vasco. Mas a cobrança fica na barreira.
Dos 59 gols marcados pelo Vasco, 12 foram de cabeça. Edmundo fez 3, Mauro Galvão 2, Evair 1, Ramon 1, Odivan 1, Luiz Cláudio 1, Juninho 1, Sorato 1 e Mauricinho também 1. E essa falta cobrada na barreira revoltou o técnico Antônio Lopes, que não gostou, não admitindo que uma falta assim fosse cobrada na barreira. Com uma certa razão. Tirou o Jamir, Nasa, Felipe. Impedimento marcado. E o técnico Paulo Autuori, que completa hoje o 11º jogo comandando a equipe do Flamengo, tem 10 vitórias, 6 empates, perdão, tem 18 jogos comandando o técnico do Flamengo, tem 10 vitórias. Olha o Flamengo, Luiz. Leandro, cruzamento, a bola passa pelo Lúcio. Maricá. Paulo Lima. O técnico Paulo Autuori disputou 19 jogos, tem 10 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Ele disputou 54 pontos e conquistou 36 pontos, a média de aproveitamento 66,6%. E o Vasco continua sem solução para sair da marcação do Flamengo. Veja só, troca de bola entre os zagueiros e sem conseguir armar uma jogada realmente de ataque. E o Flamengo, Noronha, vai mexer daqui a pouquinho. Paulo Autuori chamou o Gilberto. Ramon. Ele dá sequência à jogada, se reequilibra, consegue o cruzamento. Edmundo bateu, Klemer! Defendendo na pequena área, tá aí o Edmundo. Vamos rever o lance. Boa finalização de Edmundo. Segura a defesa de Klemer, contando ainda com um pouco de sorte. Leandro na disposição, adiantou demais. Felipe. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Vale a pena ver de novo a grande defesa de Klemer no chute de Edmundo. Caído Leandro. Eu acho que é cansaço. Estamos acompanhando as emoções do Grupo A da segunda fase do Campeonato Brasileiro. Já falamos várias vezes. O Flamengo perdeu para o Vasco na primeira fase. O Flamengo perdeu para a Portuguesa na primeira fase em São Paulo por 3-0 e venceu o Juventude em Caxias por 1-0. No início da segunda fase venceu a Portuguesa por 1-0. Na primeira fase, o Vasco empatou com o Juventude em São Januário 3-3, venceu o Flamengo por 1-0 e venceu a Portuguesa no Canindé por 2-1. Em Porto Alegre, venceu o Juventude já na segunda fase por 3-0. Ramon. Evair. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Ramon caiu. Segue o lance, reclama Ramon. Vai sair a Tirson na equipe do Flamengo com a camisa número 6 para a entrada do Gilberto com a número 14, a segunda alteração do Paulo Autuori na equipe da Gávea. E olha, pelo que eu vi da cãibra do lateral direito Leandro, ele provavelmente vai ter que sair também, tá? Sentiu uma cãibra braba. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Noronha, você estava com razão. O médico José Luiz Runco veio aqui avisar o Paulo Autuori que o Leandro estava sentindo câimbras e ele já não gostou muito, bateu com as duas mãos aqui no banco de reservas e ainda não sabe o que vai fazer, se tira o Atirson ou se tira o Leandro. Olha o Flamengo. Vem Atirson, Iranildo pediu. Os jogadores pedem o toque de braço, tirando o Maricá. Bruno Quadros toca na frente, bonita tabela. Bruno já na grande área, bateu pro gol, sobre o gol de Carlos Germano. Tiro de meta para o Vasco. Voltou o Leandro. A bola subiu muito. Um certo risco nessa volta do Leandro, hein? Eu vi, estava com muita câimbra. Ramon. Evair.
Este é Felipe. Não há impedimento do Ramon. Ele chega à linha de fundo, consegue o cruzamento. Bola muito longa para Edmundo. Tiro de meta. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Pênalti radicalmente profissional. Esse esquema do Flamengo com 3 zagueiros e 2 laterais liberados, cansa os laterais, né? E o Leandro não é um jogador que vem jogando costumeiramente no time do Flamengo. Por isso ele deve estar sentindo as câimbras, porque não é brincadeira. Marca, vai à frente, cruza. É meio duro. O jogador precisa estar bem jogado e muito bem fisicamente para aguentar esse ritmo. E é apostando nisso que ele manteve o Paulo Autuori ao Flamengo. Iranildo, obstrução. Cartão amarelo para Alex. O Luiz ia apostando nesse bom condicionamento físico do Leandro, apesar da câimbra, que ele manteve o jogador no campo e já colocou o Gilberto, número 14, no lugar do Atirson. E, por precaução, ele já coloca aqui o Fabiano, que também é jogador de defesa, no aquecimento, caso o Leandro continue sentindo câimbras. Vai Carlos Germano, 8 jogos na seleção brasileira. E o Lopes berra pedindo para o Germano não deixar a bola quicar. Lê na cobrança, vamos ver. Jamir também na bola. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Partiu Lê. Ele chuta Germano em cima. Ele praticamente atrasou a bola, olha só. Dá um toque e ela morre na mão do goleiro. Nem precisou se mexer. Gilberto. Lançamento longo à frente. Germano saiu do gol. E a bola passa sobre a trave. Uma grande chance para o Flamengo. Houve a indecisão. Lúcio perdendo uma grande chance. Mais uma finalização muito perigosa do Flamengo. A 12ª finalização do Flamengo. O Flamengo taticamente continua melhor do que o Vasco. Não deixa o Vasco jogar, chega com perigo, taticamente está melhor. E o técnico Antônio Lopes chama Valber, ex-jogador do próprio Flamengo, número 13, já conversa com o treinador do Vasco e será a primeira novidade em campo. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. 20 minutos no segundo tempo aqui no Maracanã. Mauro fez o gol do Vasco. Iranildo marcou o primeiro para o Flamengo. E vem o Flamengo de novo pela esquerda. Germano! O Flamengo finaliza mais e com mais perigo. E encontrou ali uma avenida no lugar onde joga o Maricá. Provavelmente sai o Maricá. Vamos ver com o Bruno. Deixa eu aqui perguntar para o Lopes a orientação dele. Que vai conversar agora aqui com o seu auxiliar, o Alcir. E Lopes, a sua intenção com a entrada do Valber, quem sai? Sai o Luizinho que pediu para sair. Aí sai o Luizinho, evidentemente por motivo físico, Noronha. 1-1 aqui no Maracanã. Você reviu o chute do Lei, a grande defesa do Germano. Jamir. Lá vai o Flamengo pela esquerda. Com Gilberto. Iranildo. Lê. Falta do jogador do Flamengo. Caiu Nasa. O sangue novo do Gilberto está sendo importante, né? Porque está chegando pro jogo, está jogando. Saindo o experiente Luizinho, Luiz Carlos Quintanilha. O Vasco foi campeão pela última vez do Brasil em 89, só para o torcedor recordar. Acácio, Luiz Carlos Vinck, Marco Aurélio, Quinhones e Mazinho. Zé do Carmo, Boiadeiro, Bismarck, William, Bebeto e Sorato. Esse foi o time campeão em cima do São Paulo, dirigido por Nelsinho. O único que permanece hoje no clube é Sorato, autor do gol do título. Olha o Valber, entrou cheio de gás, dividiu. Baiano chuta pra cima.
Nasa raspou. Este é Felipe. Alex. Mauro Galvão. Caiu Edmundo. ...22 minutos no segundo tempo. Acorda de novo a torcida do Flamengo. Lê. Esse é Lúcio. Tem a marcação do Alex. Lúcio caindo pela esquerda. Gilberto espera um cruzamento. O Lopes vai fazer a sua segunda alteração no jogo. Pedrinho, jogador revelado nas categorias de base do clube, já assinou a súmula número 17. Vai conversar novamente com o Lopes e entra no lugar de Ramon, 11. Provavelmente jogar em cima do Leandro. Pedrinho é um jogador canhoto de muita habilidade. E percebendo a mexida do Lopes, já sabendo que o jogador joga pelo lado esquerdo, é canhoto, como disse o Luiz Carlos, tem muita habilidade, ele já chama o Leandro, é zagueiro, jogador de muita marcação, muita fibra, muita raça, e vai para o jogo o Leandro com a camisa número 13. Pedrinho já marcou 4 gols no campeonato. Os 4 com o pé esquerdo. 23 minutos. Vai sair o Leandro com a número 2. Vem aí Fabiano no Flamengo. As duas torcidas fazem muito barulho, fazem uma festa belíssima. Já em campo, Fabiano no lugar do Leandro. O Autório não é bobo, percebeu a manobra do Lopes, neutralizou logo. Como eu disse, o Leandro estava mal, estava com câimbra. Se permanecesse em campo, seria um lugar para o Vasco jogar em cima dele tranquilamente. Um Vasco, um Flamengo. Lê. O Flamengo já disputou 5 finais de campeonatos brasileiros em 80 contra o Atlético Mineiro, 82 contra o Grêmio, 83 contra o Santos, 87 contra o Internacional e 92 contra o Botafogo. Venceu as 5. O Vasco disputou 4 finais, 74 contra o Cruzeiro, Vasco campeão, 79 Inter campeão, 84 Fluminense campeão, 89 contra o São Paulo, Vasco campeão. 2 títulos para o Vasco. 7 títulos brasileiros em jogo hoje aqui no Maracanã. 7 títulos conquistados por Vasco e Flamengo. E a maior goleada do Flamengo em cima do Vasco foi em 23 de março de 91, 3-0. Gols de Adilson, Gaúcho e Marquinhos. Mais uma falta cometida. O Vasco cometeu 17, o Flamengo 21 faltas. Quem marca mais em cima comete uma falta sempre. Torcida do Vasco também faz barulho. Juninho. Pedrinho abrindo na esquerda. Edmundo corre atrás do Jamir. O jogador do Flamengo consegue o lançamento para o Iranildo. Na frente, Alex. 26 minutos no segundo tempo. Vasco 1, Flamengo também 1. Ao fundo você viu a festa da torcida. Vê agora Antônio Lopes. Falta do Lúcio. A última derrota do Vasco foi para o Guarani por 3-2 no dia 8 desse mês. Só que a última derrota com o time completo e com o Edmundo em campo aconteceu há mais de 2 meses, no dia 14 de setembro, quando o time foi a Salvador e foi derrotado pelo Vitória da Bahia por 4-2. Aliás, o Edmundo pode ganhar 95 mil reais da CBF. 30 mil como artilheiro, 15 mil pelo maior número de gols em um só jogo, 6 gols diante do União. 30 mil se for eleito o melhor jogador, aí está Edmundo, e mais 20 mil se ficar na seleção do campeonato. Total, 95 mil reais. Bom, se ele for o artilheiro, dificilmente não estará na seleção do campeonato. Ninguém deve fazer mais de 6 gols.
E ele ainda pode ser o melhor jogador do campeonato, faturando mais 30 mil. 27 minutos no segundo tempo. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Quem tinha o excelente hábito de fazer muitos gols no jogo além do Edmundo era o Dodô, mas o Dodô está fora. Pedrinho. Ótimo toque de primeira. Este é Felipe. Edmundo pediu, não recebeu. Iranildo correndo atrás da bola. Ela é do Flamengo. Lúcio acompanha pelo meio. Lê um pouco mais atrás. Iranildo. Bola para o Lê. Já na grande área. Bateu com a perna direita que não é a boa. Recuou para Germano. Ele estava livre. O gol na frente dele. Se batesse, as possibilidades do gol para mim eram de 90%. Tocou para o lado, perdeu a jogada. Edmundo, 3 na marcação. Felipe com a sobra. Pedrinho. Edmundo. Chamando o apoio do Maricá, passe mal feito. Gilberto. Lê. Lançamento para o Lúcio. Preciso Mauro Galvão. Valber. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Passamos dos 28 no segundo tempo. Valber perdeu. Fabiano. Júnior Baiano. Bruno Quadros. Lê. Fabiano. Iranildo pediu na frente. Fabiano faz o lançamento para o Lúcio. Mauro, mais uma vez preciso na cobertura. Continua jogando muito Mauro Galvão. Felipe. Fabiano já ficou. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Banco Real, tarifa 0, 0 de tarifa, 0 de complicação. E continua a marcação lá, dentro do campo defensivo do Vasco. Você diria que no duelo tático deu Autuori? Até agora deu, sem dúvida alguma. Valber. Felipe. Fabiano. Lê. Distribuindo o jogo para o Gilberto. Ele fica no mano a mano com o Maricá. Iranildo puxa a jogada para a esquerda. Gilberto vem no meio. Iranildo. Gilberto. Acabou se atrapalhando e perdendo. Juninho. Daí para Edmundo. Edmundo disputa campeonatos brasileiros desde 1992. Falta nele. Não, acho que não deu não. Deu tiro de meta. E o Vasco terá uma semana bem lusitana mesmo. Na quarta-feira enfrenta aqui no Maracanã a Portuguesa. E no sábado vai a São Paulo e visita o mesmo adversário. Segundo Lopes, se o Vasco hoje não perder, define a sua vida no campeonato nas 2 partidas contra a Portuguesa. E para o exame antidoping, no Flamengo foram sorteados Lúcio e Iranildo. No Vasco, Juninho e Edmundo. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Campeonato Brasileiro 1997. Lúcio. Mauro Galvão na marcação. Jamir pediu essa bola para trás, ela foi recuada como queria o Jamir. Agora recebe o próprio Jamir. Fabiano. Corta para o meio, ainda Fabiano na jogada individual. Perdeu para o Juninho. Puxado o Valber. Deu uma espécie de um soco, de uma cotovelada no Fabiano. Edmundo. A marcação é realmente implacável. Falta no Edmundo. Que tinha marcado de 92 a 96 em campeonatos brasileiros 39 gols.
Nesta temporada já fez 25 no Campeonato Brasileiro. Gilberto. Lê. Juan. De novo Gilberto. Jamir. Iranildo. Jamir. E a bola é do Vasco. Aí está Sidraque Marinho. 33 minutos no segundo tempo. Vasco 1, Flamengo também 1. E esse jogo não me parece estar resolvido não, né? E a torcida do Flamengo grita timinho, timinho para a equipe do Vasco. Luiz Alberto se antecipa. O Edmundo se irritou, está andando em campo ali, nitidamente irritado o Edmundo. Fabiano. Lúcio. Falta para o Flamengo. Veja aí a falta do Pedrinho no Lúcio. Bruno Quadros. Iranildo. Arrisca de fora mais uma vez. Tiro de meta para o Vasco. Reveja aí mais um chute de fora da área do Iranildo. O Flamengo marcou de fora da área no campeonato apenas 3 gols. O Júnior Baiano fez um de falta. O Sádio fez um. E o Romário outro. Aí um número interessante. O Flamengo já chutou mais ao gol que o Vasco. Fabiano. Iranildo pediu no meio. O toque não saiu de primeira como queria o Iranildo. Acabou prendendo o Fabiano. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Chevrolet S10 4.3 V6. Falta no Juninho. Edmundo na cobrança. Maricá. Até que enfim apareceu no jogo Maricá, hein? Valber. Pedrinho. Vai para Felipe. Vem o Vasco pro ataque. Pedrinho. Nasa na ponta esquerda. Ele corta para o meio. Ganha a grande área. Chute cruzado. Evair tenta evitar a saída da bola. Até essa partida entre Vasco e Flamengo. Vitória 3, Bahia 3. Era o jogo de maior público e também de maior renda do campeonato. Foram arrecadados no jogo Vitória e Bahia R$ 739.865 para um público de 79.824 pagantes. Vamos saber se este recorde foi quebrado neste campeonato. Bruno Voloz. Pois sim, Luiz Carlos, a renda de Vasco e Flamengo somou R$ 1.200.315, com 89.623 pagantes, com mais de 100 mil presentes no estádio do Maracanã. Mas o maior público, Luiz Carlos, é no 8 de maio de 83, com 121.353 torcedores. Foi a segunda partida das quartas de final, placar 1-1. Eloy marcou para o Vasco e o Zico, eterno Zico, marcou para o Flamengo. Dividida dura. Alex ganhou na bola, segundo o juiz.
37 minutos no segundo tempo. Vasco 1, Flamengo também 1. E olha o Vasco pela direita, no talento do Juninho. Pedrinho fechou pelo meio, cruzamento, Pedrinho! A bola passou na frente do jogador do Vasco, que acabou dentro do gol. A descida do Gilberto dessa vez deixou um corredor quase que fatal para o Flamengo. Bonita jogada do Juninho pela direita. Jogada que você está revendo. Vasco 1, Flamengo também 1 aqui no Maracanã. Campeonato Brasileiro. Você está acompanhando as emoções da segunda fase. Iranildo. Tem a marcação do Mauro Galvão. Com experiência, com categoria, ganha Mauro. Iranildo. Fabiano. Jamir. Valber. Jogada muito perigosa. E a bola não sai dali. Maricá. Tá aí o Maricá. Uma bonita jogada finalmente do jovem lateral do Vasco. E o escanteio. O Klemer poderia ter corrido atrás dessa bola. Dava tempo, porque o chute desferido pelo Lê, se não me engano, foi do campo do Vasco, campo defensivo do Vasco. Mais um escanteio. O quarto para o Vasco. O Flamengo já teve 5 a seu favor. Edmundo concentrado, sério. 39 minutos no segundo tempo. Escanteio para o Vasco da Gama. Cobrança fechada. Klemer saiu. A bola continua no alto. Outro escanteio. Klemer tem uma convocação para a seleção no jogo Brasil e Polônia, dia 26 de janeiro de 97, onde ele ficou na reserva do Carlos Germano. Outra cobrança fechada. Insiste Pedrinho. Consegue o cruzamento por baixo dessa vez. 1 a 1, Flamengo e Vasco. Maricá. Lúcio na marcação. Felipe. Vasco não tem chutado de fora. Felipe na habilidade, entrou driblando. Que lance bonito! Klemer! O Felipe pede o grito da torcida do Vasco. Que grande defesa. Que bela jogada, que grande defesa. No detalhe, a conclusão do Felipe por um outro ângulo. Daí Felipe. Mais um cruzamento para a área. Paulo Autuori pediu e o juiz deu a falta para o Flamengo. Temos quase 41 minutos no segundo tempo. Tudo igual no Maracanã. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Mais de 100 mil torcedores e vai dando empate no jogo Vasco e Flamengo. Grita agora a torcida do Vasco da Gama, mas a bola é do Flamengo. É de Iranildo, autor do primeiro gol do jogo, do gol do Flamengo. Lê, Iranildo. Virada de jogo para o Gilberto. Jamir pediu atrás, o Lê está livre na entrada da área. A bola foi para o Jamir. Iranildo. Alex adianta. Pedrinho. Felipe. Temos quase 42 minutos no segundo tempo. Valber, do jeito que ele gosta, conduzindo a bola. Ele pediu a devolução. Recebeu. Valber na linha de fundo.
A bola não saiu, cruzamento, Evair, tocou de cabeça para o Edmundo. Ganhando o Luiz Alberto. Que vai fazendo o seu segundo jogo como profissional contra o Vasco da Gama. Nunca tinha marcado o Edmundo, nunca tinha jogado contra Edmundo. O número 4 do Flamengo, Luiz Alberto. Iranildo pediu, recebeu. Jamir. Vem o Flamengo, não há impedimento. Não havia o impedimento, pelo menos foi a impressão que eu tive. Foi aqui na nossa frente. Jogada muito duvidosa. Vamos rever. Não havia impedimento. Erra o trio de arbitragem. O Gilberto entrou livre. Livre. E o lançamento foi feito antes dele aparecer dentro da área. Agora a arbitragem brasileira é aquele velho negócio, né? Sempre faz alguma coisa para coxambrar. Já imaginou dar um gol desse no finzinho do jogo? Foi realmente para segurar. 43 no segundo tempo. E cartão amarelo para o número 13, Fabiano, do Flamengo. E embora admitisse abertamente durante a semana que uma vitória colocaria o time numa condição excepcional para conseguir a vaga para a grande final do campeonato, o técnico Lopes sabe que um empate hoje mantém o Vasco com boas condições ainda de conseguir a vaga para a final, e sabe, e até chegou a conversar com os jornalistas, que se no decorrer do jogo até os 40, 41 o time não conseguisse vitória, seria melhor conseguir o empate. E mais um cartão amarelo para o Flamengo, Bruno Quadros. Bruno Quadros, camisa número 9, recebeu o amarelinho. Gilberto. Edmundo não marca hoje, pelo menos não marcou até agora. Vai permanecendo com 25 gols. Paulo Lima citou ainda há pouco o Zico. Aí está Bruno Quadros, que recebeu o cartão amarelo que você confirma agora. Roberto Dinamite é o maior artilheiro dos campeonatos brasileiros. Marcou 190 gols. Zico tem 139. Serginho 124 e Túlio 112. Falta no Lê. E a maior marca do Zico em campeonatos brasileiros foi exatamente em 1986. O Galinho de Quintino marcou 21 gols. 1-1 aqui no Maracanã. Temos quase 45 minutos no segundo tempo. Agora é a hora da cautela realmente. Fabiano tocou de cabeça, Germano saiu do gol. Reveja o toque do Fabiano. E a bola recuada, mas de forma involuntária para Carlos Germano. Felipe. Flamengo ganhou. Juan volta a jogada com Jamir. Estelê. Errou o passe para o Iranildo. Mauro Galvão tocou. Júnior Baiano. Passamos já dos 45 no segundo tempo. Juan. Obstrução do Evair. Campeonato Brasileiro, Santos e Internacional ao vivo para todo o Brasil, menos para São Paulo, quarta-feira, às 8h30 da noite aqui no Sport TV. E na quarta-feira o Flamengo vai ao Sul jogar contra o Juventude. Tentativa do Gilberto pela esquerda, o Flamengo busca o gol no finalzinho do jogo e ganha o escanteio. E o Lopes se desespera, pede atenção com o zagueiro Júnior Baiano. (46) segundo tempo de jogo. Júnior Baiano veio tentar a cabeçada. Bruno Quadros fica na pequena área, o cruzamento para o Baiano, ele raspa de cabeça. Falta do Júnior Baiano. Valber sai jogando quando apita Sidraque Marinho. Fim de jogo, um para o Vasco, um para o Flamengo. O jogo começou muito quente, 2 gols nos primeiros minutos. E um empate que acaba sendo bom para Vasco e Flamengo. Vamos ao gramado com Bruno Voloche e Paulo Lima. Está aqui o Edmundo. Edmundo, por tudo que fizeram Vasco e Flamengo em campo hoje, o resultado te pareceu justo?
justo. Foi bom. Bom empate, Edmundo. Foi bom. Bom ataque o Júnior Baiano. Júnior, como é que você avalia o resultado hoje aqui no Maracanã, esse empate? O Flamengo hoje jogou mais que o Vasco. Acho que o Flamengo faltou um pouco de sorte. Mesmo esse time aqui todos falam que não vale nada, que entrou por sorte. É o Flamenguinho de vocês. Tá certo, a ironia do Júnior Baiano. Fim de jogo, as duas torcidas cantam. A torcida do Flamengo um pouco mais forte. Vamos agora aos números da partida. Daqui a pouco os números da partida, voltamos ao gramado com Bruno Voloch. Agora sim, os números, daqui a pouco voltaremos com Bruno. De bola em jogo tivemos 60 e 14, de bola parada 31 e 58. Mantida a média do primeiro tempo, 1 hora de jogo, meia hora no primeiro tempo. O Vasco teve a bola 30 e 29, o Flamengo 29 e 45. No primeiro tempo, talvez, o Vasco teve um pouco melhor, um pouco mais da bola, também manteve a média. Bruno Voloch. Deixa eu aqui conversar com o Luizinho. Luizinho, esse empate mantém, digamos assim, as mesmas condições agora do Vasco para chegar ao final? Você acha que, de repente, uma vitória hoje já colocaria o time numa condição melhor? Foi justo esse 1 a 1? É claro que a vitória é colocar numa condição melhor. É só você somar os pontos. Mas você disputa um clássico, você está disputando uma vaga com outros adversários capazes, então o empate é uma coisa normal. Esse 1 a 1 chegou até a esfriar o jogo no início da partida, você acha? Não, acho que não. Acho que o Flamengo teve um maior ímpeto no primeiro tempo e o Vasco no segundo. Paulo. Até o Luiz Alberto, o zagueiro que hoje deu conta do recado e anulou completamente o Edmundo. Realmente, para você deve ter sido um bom prêmio, um bom resultado esse, né? Um empate e uma marcação eficiente em cima do Edmundo, Luiz Alberto. É verdade, né? Esse empate aí foi bom pro Flamengo, né? O Edmundo não estava bem hoje, né? Graças a Deus, o trabalho na semana que eu fiz deu certo, né? Para marcar o Edmundo. E agora dá sequência aí no trabalho aí pra gente encarar o Juventude aí na próxima fase. Tá aí o garoto Luiz Alberto, do Flamengo, Luiz Carlos. Muito bem. Final de jogo aqui no Maracanã. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Noronha, uma certa frustração no final do jogo? Ou não? Não, não diria não. Isso eu achei que o jogo foi bom. Taticamente, Paulo Tuori levou a melhor, deteve o melhor ataque da competição, o time de melhor rendimento em toda a competição, e o Flamengo teve em vários momentos a oportunidade de vencer o jogo. O Vasco tentou em alguns momentos, na base da escapada, na base do contra-ataque, fazer o gol, mas não esteve bem, principalmente porque a marcação sobre Edmundo foi perfeita. Vamos ver agora alguns dos melhores momentos de toda a partida. Vamos às emoções do que aconteceu de melhor em Vasco da Gama e Flamengo. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Aí a entrada dura. Cruzamento para a área. Estamos revendo alguns dos melhores momentos da partida. Bola recuada para o Klemer. Reveja o cruzamento do Evair. E o Júnior Baiano com calma recuando. Mais um ataque do Vasco da Gama. Aí o Edmundo no mano a mano com o Luiz Alberto. Um dos poucos grandes momentos do Edmundo, Noronha. Exatamente, ele ficou no mano a mano com um jogador só. E com um jogador só ele consegue jogar. Só que a marcação do Flamengo era feita com 2 e às vezes 3. Por todos os ângulos, o talento de Edmundo. Você está acompanhando alguns dos melhores momentos de 1 para o Flamengo, 1 para o Vasco da Gama. A torcida vai deixando aqui o Maracanã. Essa foi uma obstrução violenta que rendeu um cartão amarelo ao Jamir. Tivemos algumas faltas mais ríspidas. Está revendo aí o Edmundo. Sempre a marcação do Luiz Alberto. O chute do Edmundo no detalhe. Essa jogada é muito boa. O Edmundo chuta e o Klemer faz uma defesa quase da risca da pequena área. A saída do goleiro foi perfeita, perfeita. Olha só esse gol que o Lúcio perdeu. A defesa do Vasco acabou se complicando algumas vezes e o Germano foi muito bem nesse lance. Lê chutando, Carlos Germano defendendo, dando um tapa com a mão esquerda na bola. Olha o Edmundo puxando a camisa. No detalhe, o Edmundo puxando a camisa do Luiz Alberto. Agarra, é terrível. Tem de tudo aí nessa marcação. Olha aí o Edmundo caindo, cavando a falta. No detalhe, a participação do Edmundo. Para você, alguns dos melhores momentos do jogo
Placar final 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Essa bola quase deu para o Pedrinho. E a grande defesa do Klemer. Estamos revendo aí um impedimento muito mal marcado. Você viu um impedimento tremendamente mal marcado no final do jogo. O Gilberto entrou livre, ficou cara a cara com o Carlos Germano e o Sidraque Marinho parou a jogada. Você viu na câmera do impedimento que não houve impedimento nenhum do Gilberto. Para você agora os números gerais da partida: 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Vamos a eles. Jogo aéreo, 7 tentativas do Vasco, 6 do Flamengo. Aí equilíbrio, não tem a menor dúvida. Jogadas de linha de fundo, 5 do Vasco da Gama, 4 do Flamengo. Também equilíbrio. Tivemos 12 finalizações do Vasco, 5 do Edmundo, apesar de muito bem marcado. O Iranildo também finalizou 5 vezes, mas o Flamengo teve 2 finalizações a mais que o Vasco da Gama. E foram mais efetivas as finalizações do Flamengo. O Flamengo esteve mais perto do gol que o Vasco. 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Resultado também bom para a Portuguesa, que perdeu no primeiro jogo, perdeu na primeira rodada e ontem venceu. Agora, Vasco e Flamengo chegam a 4 pontos. A Portuguesa tem 3 neste grupo A do Campeonato Brasileiro. Para você rever agora os gols da partida. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Leandro, sai o cruzamento para a área. Gol! É do Flamengo! Mais uma falta para o Vasco da Gama. Começa muito bem o jogo aqui no Maracanã. Gol! É do Vasco, Mauro Galvão.